A mais um vídeo aqui no YouTube e hoje eu vou falar para vocês sobre User Behavior, ok? Eu chuto aí que esse é o principal motivo dos bloqueios que a galera tem sofrido no Facebook, principalmente. Hoje a gente vai abordar bastante sobre o Facebook, tá? Então, se tu tem sofrido bastante aí com conta restrita, atividade em comum, bloqueio por sistemas para burlar, tá perdendo página, tá perdendo BM, tá perdendo perfil, não perde o conteúdo dessa aula, ok? Isso daqui é um conteúdo que vai desbloquear a cabeça de vocês e que depois que vocês entenderem isso, vocês vão começar a enxergar diferente os ativos que vocês têm aí para controlar e aquecer e tudo mais. Sendo que com ativos eu quero dizer conta de anúncio, BM, perfil, página e tudo mais, certo? Então vamos falar um pouquinho sobre como que o Facebook enxerga uma conta, um perfil e uma BM para a gente conseguir entender. Para o Facebook, cada conta pessoal é como se fosse um CPF. E cada gerenciador de negócios, ou seja, uma BM, é como se fosse um CNPJ. O que quer dizer com isso? O Facebook ele não gosta quando um usuário tem múltiplos perfis. Ou seja, se você aí que está do outro lado assistindo tem 5, 10 contas, ele não gosta disso. Por quê? Para ele, o entendimento do Facebook, do grupo Meta, do uso da plataforma é cada pessoa teria uma conta porque é somente um indivíduo e ele centralizaria todas as conversas, todos os gostos e tudo mais dele dentro daquela conta. Por que isso é o ideal para o Facebook? Porque dessa forma fica mais fácil para ele traquear, para ele identificar os gostos, o que ele precisa saber do usuário, aonde que ele mora, quais são os amigos dele, quais são os lugares que ele frequenta. Como que o Facebook sabe os lugares que você frequenta? Cara, todo lugar que você acessa o Wi-Fi ou 4G, o Facebook está puxando informações sobre a sua localização. Então, se tu vai na casa do teu amigo, conecta no Wi-Fi, se tu vai num shopping, tu tá usando 4G e tudo mais, ele sabe exatamente aonde você está. Não é incomum você ir num shopping, entrar numa loja e depois quando você chega em casa tem anúncio daquela loja no teu Facebook. Ele está a todo momento puxando informações ali do dispositivo que você está usando para conseguir extrair o máximo de informação sobre você. Beleza? A gente já teve esse papo antes, a gente já conversou que não é uma rede social, é uma rede para coletar dados dos usuários e depois vender esses dados para os anunciantes. O Facebook e o grupo Meta em si trabalha dessa forma, seja com Instagram, WhatsApp ou qualquer outro serviço que eles tenham debaixo do guarda-chuva de produtos dele, tá bom? Então, quando você aí que está farmando o perfil, era muito comum, algum tempo atrás, uma pessoa ter vários perfis com o mesmo nome e ela manda o documento dela para verificar todos, tá bom? Eu mesmo já fiz muito isso. Já verifiquei aí, sei lá quantas contas, já perdi até noção de número de quantas contas eu já verifiquei usando o meu documento pessoal. Agora, quando a gente pensa para olhar para o Facebook, isso é extremamente ruim, porque os comportamentos e gostos daquele usuário ficam completamente espalhados e dá muito mais trabalho de processar e catalogar essas informações. Seria muito mais fácil se tudo isso tivesse em um só perfil. Então, de alguma forma, ele tenta penalizar esse tipo de comportamento. A gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco nessa sessão aqui de bloqueios frequentes. E para conseguir enraizar essa informação, trazer um conteúdo bem rico para vocês e algo que vocês entendam que, não sou eu que estou falando, é uma fonte confiável. Eu trouxe aqui alguns bloqueios frequentes e se você quiser pesquisar isso daqui está dentro da própria biblioteca do Facebook, tá? É só você pesquisar Central de Ajuda Facebook Ads que vai aparecer. Central de Ajuda do grupo Meta para Facebook, tá bom? Então, essas informações aqui foram extraídas diretamente do Facebook. São informações que ele nos dá quando a gente procura. Então, eu não estou inventando isso aqui da minha cabeça, tá bom? Então, os principais tipos de bloqueio aí, que sei lá, 90% das vezes são esses bloqueios que a gente leva, né? É o de atividade em comum e sistemas para burlar, tá bom? Então,
Lembra do que eu falei lá de ser um usuário somente e tal? Tá incluso aqui, ó. Comportamento não autêntico e enganoso. Para apoiar conexões autênticas e expressões, não permitimos que ninguém tenha contas falsas para fingir ser outra pessoa no Facebook. Ou seja, perfis farmados, tá? Ou perfis fakes. Por que as pessoas levam tanto bloqueio quando tem um perfil falso e não sabe fazer as coisas corretamente? Porque eles caem nessa política aqui do Facebook, tá bom? Então ele já está falando aqui, ó. Com exemplos de comportamentos não autênticos incluem usar contas, páginas, grupos, eventos ou ativos para empresas, ou seja, contas de anúncio, página e tudo mais, e publicidade do Facebook para se esquivar da aplicação de termos e políticas ou para enganar as pessoas e o Facebook sobre identidade, popularidade de conteúdo. Popularidade de conteúdo, quando a gente usa corte de podcast, quando usa uma imagem de um influenciador para poder aumentar a visibilidade de algum produto que você esteja vendendo. Então tudo isso cai nessa política daqui, tá? Proposta de um público, fonte ou origem de conteúdo. Tem muita gente que mente na copy dos produtos, falando de fontes fictícias, falando de coisas que não existem. Cara, um exemplo prático disso daqui é você desconstruir a fala de alguém para poder encaixar em um contexto que seja favorável ao seu produto, por exemplo. Tenho plena certeza que vocês já viram isso aí. Já aconteceu com o Whindersson Nunes, Carlinhos Maia, todas essas pessoas que são influentes. As pessoas cortam trechos de entrevistas ou podcasts e encaixam dentro de um roteiro específico para parecer que eles estão falando do produto que está sendo promovido. Só que isso é proibido, além de ser crime você utilizar da imagem alheia para poder promover o seu serviço sem ter algum tipo de contrato, tá? Isso é bem perigoso você fazer isso. Você pode levar uma multa violenta. Então não adianta você fazer 100 mil reais com o teu produto e ele tomar uma multa de 1,5 milhão. Então fique esperto quando você for fazer esse negócio. E tem a questão de redes sociais, redes ou associações suspeitas ou em violação. Os anunciantes do Facebook podem usar ativos, piriri pororó, que são compartilhados por várias contas empresariais. Se identificarmos comportamentos semelhantes que sejam suspeitos ou violadores nas contas, como burlar nosso processo de análise, tá? Então, se você usa aqueles emojis ou fontes malucas aí na copy para tentar passar dentro do Facebook, saiba que tudo isso está sendo vigiado e que eles não gostam desse tipo de coisa. Então, sempre opte ali pelo sistema de duplo sentido, para você dizer uma coisa querendo dizer outra. Vai ser o suficiente para você estabelecer uma comunicação com o teu público e você vai passar batido aos olhos do Facebook, tá? O robô, por mais que ele seja inteligente, ele não tem a malícia do ser humano ainda. Então, alguns termos não foram identificados por esses robôs aí, em questão principalmente a duplo sentido, tá bom? Aí tem, ó, também é possível que os anunciantes conectem anúncios a domínios fora da plataforma. Podemos impedir que os anunciantes direcionem anúncios a um domínio suspeitos ou violadores. Por exemplo, um domínio .xyz tem uma pontuação, um score menor do que um domínio.com, um domínio.com.br. Por quê? A quantidade de domínios .xyz que já foram utilizados para dar golpe e já foram armazenados no Facebook como sendo domínios suspeitos é infinitamente maior do que a quantidade de anúncios de páginas.com e .com.br. Então, eles fazem um cálculo de porcentagem. Cara, se sei lá, 50% dos domínios ponto alguma coisa está sendo utilizado no Facebook para aplicar golpe, esse tipo de extensão de link vai ficar flaggado lá, marcado na plataforma, identificado como sendo possivelmente de uma fraude. Então, esse tipo de domínio, esse tipo de ativo, vai passar por uma análise mais rigorosa. Pode ser que caia numa análise manual, por exemplo, certo? E tem aqui o de sistemas para burlar, que é burlar o processo de análise do anúncio ou outros sistemas de aplicação de políticas. Aqui, ó, ocultar caracteres Unicode, símbolos ou textos em imagem, com a intenção de ofuscar palavras ou frases. Impedir que o Facebook de acessar uma página de destino do anúncio. Galera que usa Cloaker fazendo redirect aqui, ó. Por que vocês estão tomando esse sistema para burlar?
Vocês estão impedindo que o Facebook acesse uma página. A partir do momento que ele identifica o redirect ali, você vai ter problema, vai ter dor de cabeça, você vai levar bloqueio por atividade em comum. Então, se você quer usar o Cloaker, você não pode utilizar um Cloaker que faça redirect. O ideal é você não utilizar Cloaker que faça redirect e tentar criar outras contas de anúncio depois que desativarmos contas por não estarem em conformidade com as nossas políticas. Esse daqui é bem difícil de acontecer porque o próprio Facebook identifica que a conta já está com algum tipo de restrição e ele nem deixa você criar mais ativos ali naquela conta, tá? Então, é muito mais provável que você vai levar algum tipo de bloqueio se você utilizar alguma pre-sell mal feita ou utilizar um cloaker mal configurado, um cloaker que está fazendo algum tipo de redirect, principalmente para fora do domínio que você está levando ali o teu anúncio. Vamos supor que você pôs lá o link no teu anúncio, fiquerico.com. Aí esse site vai redirecionar para um fiquemilionario.online. Cara, tá rolando um redirect ali, o robô vai pegar esse redirecionamento ali e vai te banir ou aplicar algum tipo de penalidade para você. Pode ser que sua conta não caia, mas a tua entrega vai ficar um pouco mais cara, ou pode ser que ele rejeite o seu anúncio. Existem diversos tipos de penalidade no Facebook, não só necessariamente derrubar a tua conta, tá? E a inteligência artificial, a IA do Facebook, sabe muito mais sobre você do que você imagina, tá bom? Então, partindo do princípio que eu já conversei aqui com vocês, da questão da localização, que vocês já sabem, vocês já conseguiram entender, caso não tenham entendido, comenta aqui embaixo da aula que a gente vai junto no raciocínio, beleza? Só seguindo aqui. Tem alguns pontos, dois especificamente, que eu trouxe para vocês entenderem o quanto que essas plataformas se preocupam em saber exatamente o que você quer, quando você quer, o que você está fazendo, o que você vai fazer e quando você vai fazer. Eu duvido que você, alguma vez que estava pesquisando alguma viagem que você ia fazer, ou você comentou com alguém no WhatsApp que ia viajar para tal lugar, o teu Facebook não começou a ser spamado, não começou a aparecer um monte de anúncio falando sobre pacote de viagem para tal lugar, voo para tal lugar, hospedagem. Ele está a todo momento lendo tudo que você está fazendo, digitando e corre vários boatos aí na internet de que ouvindo também o que você fala em áudio ou até mesmo conversando com outras pessoas naturalmente, aí, como qualquer ser humano faz, porém com o seu aparelho celular perto, tá bom? Que são os mouse movement e o typing pattern, tá? O que é isso daqui? Tem um link de uma reportagem aqui falando que o Facebook confirmou que ele analisa os movimentos do mouse na sua tela. Então, tá vendo o meu mouse mexendo aqui na tela? Se eu tivesse dentro do Facebook, ele estaria basicamente, entre aspas, gravando a minha tela para poder analisar depois, através de algum algoritmo, o que eu estou fazendo. Então, se eu deslizei aqui para baixo e fiquei, sei lá, 15 segundos, ele vai dizer lá no algoritmo, ó, ele passou 15 segundos aqui. Se eu fiquei mais tempo em alguma parte da página, ou seja, alguma coisa da página me interessou mais. Se eu cliquei em algum link, tudo isso está sendo rastreado, tá bom? E só para vocês verem a questão de quanto que o Facebook sabe sobre vocês também, tem a questão dos typing pattern. Para quem não sabe o que significa isso, seria basicamente um ser humano, ele deixa uma marca sobre a forma que ele digita, tá bom? A diferença de velocidade que uma pessoa digita para outra, algumas letras a pessoa aperta mais rápida, outra ela aperta mais devagar, o tempo que ela leva para colocar acento em algumas palavras, se ela coloca ou não acento em algumas palavras. Então, todos esses pontos específicos pequenininhos, ele vai juntando para poder identificar um usuário. Então, se você criou uma conta do Facebook e está logado em outra conta lá também, cara, tu pode estar usando até um multilogin e tudo mais. Ele vai pegar você por aqui e por aqui. Então, é complicado da gente se manter camuflado dessas plataformas. A gente precisa ser sempre mais inteligente do que elas e isso tem se tornado cada vez mais difícil.
Tá? O Typing Pattern, ele consegue traquear, né? Analisar quando você digita em um computador e depois digita em outro, ainda é possível te identificar por padrões de digitação. Esse site daqui, o Ktrack, ele fala bastante sobre isso e ele te explica um pouco de como funciona isso daqui, tá? Aí tem algumas informações aqui para você conseguir fazer a identificação. Ele vai te pedir basicamente para digitar em 2 dispositivos diferentes e ele vai te dar o teu padrão de digitação, por exemplo. Esse Typing Pattern aqui especificamente tem uma ferramenta do navegador InchDetect Multilogin que te permite burlar isso daqui, certo? Que é o quê? Você copiaria um texto, copiar, e quando você fosse colar, ia aparecer aqui um colar especial com a função de simular um estilo de digitação diferente toda vez que ele for digitar. Então você não é pego pelo Typing Pattern ali. Então é uma das ferramentas aí disponíveis para você conseguir burlar essa análise específica aqui do Facebook, tá? Então esse foi o pequeno tema aí da aula de hoje. Eu vou deixar o link para o mapa mental aqui embaixo da aula, se você quiser dar uma olhada nesses trechos aqui que eu trouxe lá do Facebook e na própria reportagem dos Mouse Movements, tá? Eu vou colocar aqui também o link dessa matéria, desse artigo aqui do Facebook, para você conseguir ler e verificar ali que eu não estou inventando essas informações, né? Que realmente tudo que eu trago aqui para vocês tem algum fundamento ou uma explicação por trás, porque eu acho, né, pessoalmente, que facilita o aprendizado quando você entende o porquê de você estar fazendo alguma coisa e não simplesmente fazer porque tem que ser feito. Quando a gente faz simplesmente porque tem que ser feito, a tendência da gente não fazer ou pular por preguiça ou qualquer outro ponto aumenta bastante. Se você sabe que isso aqui tem que ser feito por causa disso e disso e disso, porque senão o Facebook vai me bloquear por causa disso, disso e disso, a chance de você fazer aumenta bastante, tá? Então, espero que vocês tenham gostado da aula. Deixa o like aí, deixa teu comentário e não perde a próxima aula, que eu vou trazer algumas boas práticas para vocês utilizarem nas plataformas e aumentarem a credibilidade que vocês passam nos perfis de vocês, beleza? Então, espero vocês na próxima aula. Valeu!